vamos para os mamíferos, pessoal. Cara, tem muita coisa massa para a gente conversar aqui, tá certo? Muita curiosidade boa. Aí vocês vão ver que são realmente animais fantásticos. E de vez em quando a gente encontra algumas questões abordando conteúdos sobre os mamíferos, tá certo? Então, bora simbora. Começando aqui, ó, um pouco sobre a introdução à classe mamália, tá certo? Então, pessoal, o corpo é coberto por pelos e eles são homeotérmicos, tá certo? Então, são seres que controlam sua própria temperatura. E, além do mais, apresentam glândulas como glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, né, glândulas sebáceas. Então, são glândulas que têm um papel muito importante, simplesmente nas aves, né? A gente viu que as aves apresentam a glândula uropigiana, que é muito importante para manter as penas impermeáveis à água, né? Teve até uma questão que caiu agora no Enem, né, 2020 aí, tá certo? Que trouxe justamente esse contexto aí com relação às penas das aves e a questão do papel da gordura, né? Na impermeabilização dessas penas, né? Então a gente viu realmente que é importante. E aí quem assistiu o vídeo viu que a gente falou lá no vídeo, né, da aula passada sobre as aves. E aí, com relação aos mamíferos, tá certo? A gente tem aqui justamente sobre as glândulas mamárias, que são muito importantes, porque caracterizam a própria classe, né? A classe mamália é justamente por conta da capacidade, né, da prole, né? Os indivíduos que nascem, eles ainda têm um vínculo forte com a mãe, né? Mesmo passando, né, um bom tempo de gestação no ventre, no útero da mãe, no final desse processo, né, a gente tem aí o leite materno, né, que pode ser ofertado para os filhotes para manter ainda, né, um aporte nutricional para os filhotes que ainda não conseguem ter uma vida, tá certo? Como, por exemplo, no caso dos répteis, né, enfim, que já nascem, já começam a caçar e tal, né? No caso das aves, a gente ainda tem, em muitos casos, um cuidado parental, né? Em muitos casos, né, as aves elas formam os ninhos e cuidam da prole, né? É algo que, de certa forma, a gente vê também aqui nos mamíferos, tá? Então, as glândulas mamárias são muito importantes, né? É claro que aqui na classe mamália, a gente não só tem, tá certo? Mamíferos verdadeiros, tá certo? Chamados eutéria, tá certo? A gente tem também alguns indivíduos, né, que são conhecidos justamente como os monotremata, tá certo? E a gente tem também o grupo, tá certo, dos marsupiais, tá certo? Então a gente tem o grupo ali dos monotrematas, que a gente tem, por exemplo, o ornitorrinco e a quédria, e a gente tem, por exemplo, nos marsupiais um grupo gigantesco, né, que em alguns momentos do nosso planeta, esse grupo, né, era tão amplo quanto o grupo dos mamíferos. Só que hoje a gente encontra só os grupos dos marsupiais em alguns pontos do planeta. Né? É um grupo que foi perdendo um fitness adaptativo com o passar de várias gerações. Tá certo? Então a gente encontra poucos exemplares. Aqui, por exemplo, na nossa região a gente tem um timbu, né? E a gente tem, por exemplo, koala, tem, por exemplo, o canguru, né? E vários outros, o tigre da Tasmânia, o diabo da Tasmânia, né? O tigre da Tasmânia já extinto, né? E a gente tinha vários outros animais também já extintos do grupo dos marsupiais. Beleza, pessoal? Que, na verdade, esses dois grupos que eu acabei de falar são um pouco diferentes do eutéria, né? Como a gente conhece, que são os mamíferos verdadeiros, né? O ornitorrinco, por exemplo, ele põe ovos. Né? E, por exemplo, a questão dos marsupiais, eles não têm todo o desenvolvimento do embrião, tá certo? Do feto no útero da mãe. Ele nasce prematuro e vai para uma bolsa chamada de marsúpio, onde ele vai ganhando maturidade e tal. E lá ele consegue, né? Lá tem algumas glândulas mamárias onde ele consegue lamber o leite materno, tá? E se nutrir, né? E conseguir alcançar a idade propícia para ele sair do marsúpio da mãe, né? Então tem esses dois grupos à parte, né, que são um pouco diferentes dos mamíferos como a gente conhece, né, naturalmente, beleza? Então existe um cuidado grande com a prole, como a gente está vendo aqui, né? Então aqui, ó, são amplamente disseminados pelo ambiente terrestre. Na verdade, quando eu falo ambiente terrestre, eu na verdade deveria ter dito no ambiente terrestre, aquático, né? E também aéreo. A gente tem os morcegos, né?
o grupo dos morcegos, que também dominam, né, um ambiente, conseguem voar, né, um ambiente aéreo aí, tá certo? E a gente tem também vários grupos, não só um grupo, tá certo? A gente tem o grupo dos sirêneos, o grupo dos cetáceos, tá certo? E também um grupo bem específicozinho lá em carnívora, que tem hábitos aquáticos, tá? Então a gente vai ver que ocorreu, né, um processo chamado de convergência adaptativa, onde esses organismos, eles, na verdade, assim como várias espécies, né, eles preteriram, tá certo, o ambiente aquático. Então, mesmo a gente, né, como mamífero, já tendo vindo, né, tendo heranças, né, de organismos aquáticos, como os peixes, né, organismos de transição, como os anfíbios, né, e já herdando características fortes dos répteis, que são puramente organismos adaptados ao solo, mas alguns grupos dos mamíferos, né, por questões evolutivas, voltaram para o ambiente aquático, né, e ganharam várias especializações que a gente vai estudar aí, que são show de bola. Beleza? Então, pessoal, com relação aos grupos da classe mamália, a gente tem vários, né? A gente tem a subclasse Prototéria, a gente tem a subclasse Metatéria e a gente tem também a Eutéria, pessoal. A gente vai conhecer aos poucos aí, vamos ver um pouquinho sobre cada um, tá? Como eu havia falado aqui, ó, os monotremata, né? O ornitorrinco, né? E o écnina, tá? Que são organismos bem diferentes, né? O ornitorrinco é um show à parte, né? Que tem várias coisas interessantes, né? Por exemplo, ele põe ovos, né? Ele tem bico, tá certo? E ele tem glândula mamária também, entendeu? Então é uma mistureba completa. A gente tem também aqui, ó, o grupo dos marsupiais, tá certo? A gente tem também aqui, ó, o Afrotéria com vários organismos diferentes no mesmo grupo, o grupo do Xenarta, aqui os primatas, né? Aqui a gente tem o grupo dos Rodentia, os Lagomorpha, a gente tem aqui, enfim, Quiróptera, a gente tem, enfim, vários Arquirodáctila, Cetácea, né? Perissodáctila, né? E aí vai. Beleza? A gente vai aos poucos, né, trabalhar com todos eles. E ainda aqui o carnívoro, né? Que a gente tem aqui, né? Até, por exemplo, o grupo das focas, dos leão marinhos, das morsas, fazem parte do grupo dos carnívoros, beleza? Show de bola. E olha só o pangolim, pessoal. Lembra do pangolim, a história do Covid-19, que foi do pangolim, aquela coisa toda. E ele também está no grupo aqui, ó, bem aparentado ao grupo dos carnívoros, tá certo? Beleza? Poidopta, tá certo? Que é o grupo aqui dos pangolins, tá certo? Show de bola. Então, pessoal, subclasse Prototéria. Então, pessoal, eles são mamíferos primitivos, tá? Na verdade, eles não possuem úteros, né? Eles são chamados adélfos, tá certo? Eles não têm útero, tá certo? Eles possuem cloaca, eles põem ovos e são aplacentados, né? E ainda, na verdade, o que faz eles serem mamíferos é justamente por eles terem, tá certo, glândulas mamárias, tá certo, e um parentesco muito próximo, tá certo, filogenético aos mamíferos, beleza? Por conta justamente dessa especialização que são as glândulas mamárias. Com relação aqui, ó, também são comuns na Austrália. Isso é um ambiente, né, endêmico onde a gente pode encontrá-los, né? Eles são endêmicos da Austrália, né? São naturais, né? E a gente pode encontrá-los lá, beleza? Outra aqui, ó, é a subclasse Metatéria. A subclasse Metatéria, eles têm o útero duplo, né? São chamados de Delfos, né? Eles possuem placenta difusa e aqui, ó, as crias nascem prematuras e são obrigadas a viver no marsúpio da mãe, né? Então, lá eles vão ter o abrigo, lá eles vão ter também nutrientes, né, que estão presentes nas glândulas mamárias, que ele vai poder ficar lambendo o leite, tá certo? E tem um ambiente com uma temperatura controlada e tal. E ao passo disso, né, ele pode, a qualquer momento, ele pode se colocar um pouco para fora do marsúpio, né, como a gente vê em alguns cangurus, né, que tem um filhotinho lá no marsúpio, e ele bota a cabecinha para fora, olha o ambiente, interage um pouco e depois volta para o local mais seguro, que é o marsúpio da mãe, né? Então esse grupo ele perdeu muito espaço com relação ao domínio, né, do ambiente terrestre, né, quando a gente fala sobre os mamíferos, né? Esses Metatéria, né, em comparação com o Eutéria, que são os mamíferos mais conhecidos, os comuns para a gente,
eles perderam muito espaço, muito fitness adaptativo por conta, tá certo, dessas suas características, que outrora já foram mais benéficas do que hoje. Beleza, pessoal? Então, bora-se embora. E outra coisa, eles são mais comuns em regiões, por exemplo, de ilhas, né? Como, por exemplo, a gente tem na Austrália, na Nova Zelândia, tá certo? São bem comuns, beleza? Então, vê só, pessoal, a subclasse Eutéria. Bom, aqui são os mamíferos, né, como a gente conhece, tá certo? Ó, o chamado Calitrix. Esse daqui, tá? Ele é muito parecido com o nosso saguim, é o Calitrix jacus, que está dentro do grupo dos primata, tá certo? A ordem primata, e está logo na base, né? Ali na árvore evolutiva, tá certo? Dos primatas, né? Então, aqueles são placentados, apresentam placenta, tá certo? Apresentam glândula mamária, tem um cuidado grande com a prole, tá certo? E tem uma capacidade, assim, grande em termos de desenvolvimento do sistema nervoso, órgãos dos sentidos, né? São organismos simplesmente fantásticos. Bora embora. Então, vê só, aqui são as principais ordens, de mamália, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, Edentata, tá certo? São os tamanduás e preguiças. Aqui, ó, Nomartra, são os pangolins, tá certo? A gente tem aqui o grupo dos insetívora, tá certo? As topeiras aqui, tá certo? Aqui, ó, Quiróptera do morcego, cetáceo, grupo das baleias, tá? Sirênia do peixe-boi, Proboscidea, que é o grupo dos elefantes, Rodentia, capivara, ratos, os roedores em geral, Lagomorfa dos coelhos, tá certo? A ordem carnívora, tá certo? A gente tem cães, o gato, o leão, foca, tá certo? O leão marinho também, né? A morsa, né? Então esses fazem parte aqui do grupo dos carnívoros. Os Perissodáctila estão presentes a anta, o rinoceronte e o arqueodáctilo, porco, boi, búfalo, veado. Né? Interessante que o perissodáctilo tem uma diferença que tem patas, tem 3 dedos nas patas, e os arqueodáctilos têm dedos pares, né? Aqui são dedos ímpares, né? Podem ter dedos ímpares, e aqui dedos pares, né? No arqueodáctilo. E a gente tem também os primatas, né? Exemplo, eu trouxe o sagui, trouxe o chimpanzé e nós, seres humanos, tá? Então vê cada animalzinho show de bola aqui. Massa, pessoal? Vamos mais. Então aqui, ó, com relação aos mamíferos do ambiente aquático, pessoal, é importante destacar, né, que a gente tem algumas ordens que são características do ambiente aquático ou que tem representantes, tá, no ambiente aquático. Por exemplo, a ordem dos cetáceos. Ela é puramente de organismos aquáticos, tá certo? Então aqui ó, a gente tem, por exemplo, os narvais, né, que são aqui, ó, rapidamente eles se destacam, né, pessoal? Porque eles têm aqui, esse chifre aqui gigante aqui, ó, parece um unicórnio, né, com esse prolongamento gigantesco, né, que ajuda aí a furar as camadas de gelo aí e tal, tá certo? E promove a interação única aí entre os indivíduos, né, de forma social aí e tal. Enfim, então aqui são os narvais, tá certo? A gente tem também as baleias, né? E as baleias com algumas características, por exemplo, as baleias com dentes, né? Como por exemplo aqui, ó, a chamada baleia assassina, né? Que isso não seria um bom nome para ela, né? A gente pode chamar ela de orca, né, pessoal? Ela é a orca. E a gente tem também aqui, ó, a outro tipo de baleia que apresenta aqui, tá certo? Dentes. A gente pode ter baleias com dentes, tá certo? Ou baleias, tá certo? Com chamado os barbos, tá certo? Ou seriam como se fossem umas fibras que eles têm na boca que ajudam, tá, a capturar alimentos, filtrar alimentos de pequeno tamanho e eles conseguirem se alimentar, tá certo? Então eles podem ter a presença de dentes ou assim serem, ter essas barbilhas aqui, essas estruturas, tá, na boca. Beleza? Isso fala um pouco sobre os seus hábitos alimentares, sobre suas características. Beleza, pessoal? Outro grupo são dos golfinhos. A gente tem uma diversidade grande de golfinhos, né? Então, todos participantes aqui do grupo dos cetáceos, tá certo, pessoal? E um outro, aqui, ó, os narvais, né? Olha só o tamanho, tá certo? Dessa estrutura aí, tá certo? É muito grande, pessoal, muito grande. Então, ó, vamos ver mais aqui.
que eu trouxe para vocês com relação aos sirênios. E aqui é interessante a gente destacar, pessoal, é o seguinte: como esses sirênios, né, eles foram evoluindo com o passar do tempo, tá certo? E foram desenvolvendo os animais que a gente encontra hoje em dia, tá certo? Esses daqui são ancestrais, tá certo? Há milhares e milhares de anos atrás, que foram formando esses organismos como conhecemos hoje, tá certo? E a gente tem, né, um exemplo muito forte aqui na nossa região, que é o chamado peixe-boi, tá certo? O peixe-boi, tá certo? É um exemplo que nós temos aqui, tá? Dos sirênios, tá certo? É um organismo extremamente dócil, né? E que ele está ameaçado de extinção. A gente tem até o projeto peixe-boi, né? Marinho, que na verdade ajuda a preservar esses organismos e livrá-los da extinção, né, pessoal? Uma vez que são organismos muito dóceis, tá? Eles interagem com humanos, né? Eles não nadam muito rápido, acabam sendo presas fáceis, né? Para pescadores e para, enfim, beleza? Então, pessoal, um outro grupo está dentro da ordem carnívora, mas dentro da subordem Pennipedia, é a Pennipedia, tá certo? Então, dentro desse grupo, né, eu trouxe aqui, ó, uma estrutura, uma árvore filogenética aqui, mostrando vários táxons que acabaram, né, já sendo extintos, né? Dentre eles aqui a gente tem um grupo aqui, ó, tá certo? Odobenidae, tá certo? Que é o grupo das morsas aqui, ó. A gente tem, por exemplo, o grupo das focas, que é o Phocidae, tá certo? A família Phocidae aqui. E a gente tem um grupo aqui dos leões marinhos, que é Otaridae, tá certo? Então a gente tem esses três grupos diferentes. As focas, como é que a gente pode diferenciar a foca do leão marinho? A foca, ela não fica com a cabeça em pé como o leão marinho fica, entendeu? A foca, ela não consegue, como é que eu posso dizer? Ela não consegue levantar muito a cabeça, né? Já o leão marinho não. O leão marinho, ele tem um apoio muito bom aqui das patas dianteiras, ele consegue levantar bastante aqui, tá certo? A cabeça. Essa é a grande diferença. Muito parecido com as morsas, né? Eles têm essa estrutura. Já a foca não, tá? Ela não consegue ter essa levantar muito a cabeça aqui. Beleza? Aqui são exemplos, né? Todos esses organismos são exemplos de convergência adaptativa, tá? Organismos que, apesar de terem hábitos diferentes, características diferentes, né? Até heranças evolutivas diferentes, né? Eles não procuraram, tá certo? O mesmo ambiente como nicho, tá certo? Para sobreviver. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, dando continuidade, tá? Vamos agora entrando nessa parte de revestimento, né? De esqueleto. Bora embora. Então, pessoal, é o seguinte: os mamíferos apresentam essa questão da pele, né? De ter especializações como os pelos e algumas glândulas, como a gente já falou sobre as glândulas mamárias, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas têm um papel importante, né? Para tornar a pele impermeável, né? Para deixar os pelos sedosos, né? E revestidos, né? Com relação à umidade e tal, evitar a perda excessiva de água. E, na verdade, a gente tem as glândulas sudoríparas, que têm um papel importante também na regulação térmica, né, para evitar que esses organismos superaqueçam, uma vez que a água tem um papel muito importante com relação a essa questão da regulação térmica, né, por conta justamente do calor específico da água, né, ser alto, beleza? Então, o que acontece? Pessoal, a gente tem também a questão das glândulas mamárias, que a gente já falou, né? A glândula extremamente importante também, que caracteriza, tá certo, a classe, né? Que é a glândula que vai nutrir a prole, né? Depois que ela acaba nascendo, tá certo? Então, faz parte do cuidado parental de alguns grupos dentro de mamária. A gente vai ver que os monotremata, os marsupiais, têm uma forma um pouquinho diferente, né, de interagir do que os próprios eutérios, os mamíferos verdadeiros, vamos dizer assim, tá certo? Então, outra coisa que a gente pode destacar também com relação ao revestimento, ó, eles possuem também outras especializações, como garras, como unhas, né? Nós, seres humanos, temos unhas, né? Muito comum em carnívoros são as garras, né? Que são unhas mais fortes, né? Mais afiladas, mais pontiagudas, né? Podem ter espinhos para proteção, como, por exemplo, o porco-espinho, né? Placas, córneas para proteção também, tá certo? Próprios cornos e chifres, tá certo? E até mesmo os cascos, tá certo? Que são especializações também que têm a mesma origem das unhas, só que dão muito mais resistência aí, tá certo? A organismos como, por exemplo, o cavalo, como bois e tal, tá?
Vou embora. Então, olha só, pessoal, o cavalinho. Eu simplesmente sou fã, acho esse animal belíssimo, fantástico demais, né? Então, outra coisa aqui que a gente pode destacar, né? Apresenta um endosqueleto forte, tá certo? Robusto e um crânio bem desenvolvido, né? E que protege o sistema nervoso central, né? Protege muito bem todo o sistema nervoso central, né? E vários órgãos dos sentidos estão acoplados nesse crânio, né? Muitas vezes a gente encontra a presença dos olhos, do ouvido, do olfato, do paladar, né? O centro dos sentidos, né? Muito presente nessa parte do crânio, tá certo? Em alguns organismos a gente pode ver a presença, uma modificação desses órgãos sensíveis, como por exemplo os morcegos, eles não enxergam bem, pelo menos algumas espécies de morcego até enxergam relativamente bem, tá certo? Mas a gente tem outras espécies que são praticamente cegas, né? Mas elas conseguem voar muito bem, né? Sem bater em objetos, justamente por conta da ecolocalização, tá certo? Que é muito eficiente, tá certo? E a gente tem aqui, ó, né, por exemplo, alguns indivíduos, né, que acabam com alguns carneiros e tal, e organismos próximos aí, acabam promovendo alguns embates, né, que eles meio que chocam os cornos uns com os outros, né, competir com as fêmeas e tal. Então, são crânios muito resistentes, né? Então, aguenta um impacto aí grande. Com relação aos dentes, pessoal, é uma característica extremamente importante com relação aos mamíferos, tá? Porque eles têm um padrão de dentição muito característico. Por exemplo, eles têm dentes diferentes, né? Com especialidades diferentes. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, os dentes chamados incisivos, tá certo? Que tem a função, muitas vezes ali de cortar, né? A carne, tá certo? Os caninos têm a função justamente de dilacerar, de rasgar a carne, tá certo? E os molares de amaciar e transformar em pedaços cada vez menores para permitir a deglutição. É claro que esse daqui é um crânio de um carnívoro, tá? Então, por ser carnívoro, ele tem uma dentição propícia ao seu hábito alimentar. E os outros, professor? E as outras formas de alimentação? Animais que têm nichos diferentes. Como é que seria essa dentição? Pois é, eu trouxe para vocês. A gente tem aqui os carnívoros, como eu acabei de falar, né? Eles possuem dentição completa, dentes incisivos pequenos, caninos fortes desenvolvidos e molares com saliências agudas e cortantes para dilacerar e cortar os pedaços da presa em pedacinhos cada vez menores, né? A gente também tem os insetívoros, que também possuem dentição completa, tá certo? Com incisivos caninos e molares, só que os dentes têm uma característica de serem pontiagudos, para meio que prenderem o inseto, né? E conseguirem penetrar na carapaça queratinosa, tá certo? Quitinosa, na verdade, né? Então, com relação aqui aos herbívoros, tem uma dentição bem peculiar, tá certo? É uma dentição incompleta, justamente porque não tem dentes caninos. E quando os tem, que são os porcos, são pouco desenvolvidos, tá certo? Então, aqui os incisivos são longos, tá certo? Arqueados, cortantes e com crescimento contínuo, que serve justamente para rasgar a grama, né? O material ali que eles vão se alimentar, né? A folhagem que eles vão se alimentar. E aí, esses dentes aqui, ó, que são os molares, eles são trabalhados de uma forma diferente. Diferente dos outros, né, que a gente já viu, que a mastigação é de cima para baixo, né? Comprimindo o alimento de cima para baixo, nos herbívoros existe um movimento horizontal, né? Onde a boca faz um movimento de cima para baixo, de um lado para o outro, né? E que esse alimento, a folha vai sendo rasgada e cada vez mais transformando em pedaços pequenos para facilitar o processo de nutrição desses organismos, né? E o interessante, pessoal, é que em muitos casos, né, por conta, né, de ráfides e drusas que a gente pode encontrar em alguns capins, em algumas ervas, né, e herbáceas que esses organismos herbívoros podem se nutrir, né, essas estruturas
que têm origem muitas vezes de sílica, né, e que são bastante resistentes, acabam deteriorando os dentes dos herbívoros. Então, muitas vezes a gente pode estimar a idade desses animais por conta do estado dos seus dentes, né? Tem até aquela expressão, né, cavalo dado não se olha os dentes, né, aquela coisa toda, justamente por conta do desgaste, né, da movimentação lateral dos dentes, beleza? E aqui, por exemplo, a gente tem os onívoros, né? A gente tem a dentição completa, né? Incisivos cortantes, caninos fortes, molares largos e arredondados, tá certo? Que são característicos de uma dieta onívora. A gente se alimenta de carnes, frutas, né? Hortaliças, né? Legumes, né? E uma diversidade grande, um aporte grande de nutrientes, tá certo? Então, a dentição mais pau para toda a obra, vamos dizer assim, né? Que mais generalista, tá certo? Para todas as situações. Beleza, pessoal? Então isso seria, né, os dentes, tá certo? Bom, pessoal, continuando essa parte do sistema digestório, né? É importante destacar justamente que os organismos, né, que apresentam os mamíferos, né, apresentam aí o sistema digestório completo, né, justamente com boca até o ânus, né? No caso das aves, elas apresentavam a cloaca, né, pessoal? Então, a gente só tem, né, as cloacas aqui nos monotremados, tá? Mas, de uma forma geral, o sistema digestório vai da boca ao ânus, tá? A gente tem algumas especializações, mas vamos entrar em detalhes já já, tá certo? A gente tem também aqui, ó, a gente já falou dos dentes, né? Mas os mamíferos aqui são heterodontos, né? A gente tem dentes como, por exemplo, incisivos, molares, premolares, como a gente já falou, e são importantes esses dentes para caracterizar o tipo de mamífero, tá? De acordo com o seu hábito alimentar, seus nichos e suas características, beleza? E o sistema digestório, né? O estômago ele pode ser simples ou complexo, tá? E o estômago complexo está presente, por exemplo, nos ruminantes, né? Então, nos ruminantes, aqui o alimento ele entra pela boca, tá certo? Vai para o rumen retículo, tá certo? E depois ele é destinado ao omaso e o abomaso, tá certo? E depois que eles passam dessas estruturas, eles vão para o intestino. Lembrando que quando ele chega no rumen e no retículo, né, esse alimento novamente, né, ele é encaminhado à boca, como se o animal estivesse vomitando mesmo, né? Ele meio que tem um estímulo para trazer novamente para a boca, né, e ficar mastigando novamente, né? Esse é um fenômeno chamado de ruminação, né? Então, por isso que a gente leva, né, a gente dá o nome para esse indivíduo de ruminantes. Então, muitas vezes a gente vê até o bolo alimentar voltando aqui, ó, pela garganta e voltando para a boca, e eles começam a fazer um movimento, né, circular, né, que muitas vezes nos herbívoros, como a gente já falou, né, o movimento diferente dos carnívoros, em vez de ser vertical, é um movimento vertical e horizontal, né, ele mantém um movimento circular, né, de maceração das folhas, das folhagens, beleza? Apresentam fígado, pâncreas, tá certo? Só o koala, como eu já havia falado para vocês, que apresenta cloaca, né? Uma exceção desse grupo. Beleza? Por exemplo, respiração, pessoal. É importante destacar, tá certo? Que são todos organismos, tá certo? Que tem a respiração, tá certo? Pulmonada, tá certo? Então, mesmo os organismos que têm hábitos aquáticos, a respiração é plenamente pulmonada, tá certo? Então, eles respiram o ar atmosférico, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o pulmão de um cavalo, tá certo? Onde a gente pode ver aqui, tá certo? As estruturas, né, do pulmão, né? Desde da traqueia, né, formando os brônquios, bronquíolos, terminando nos alvéolos pulmonares, né? Que é onde ocorre o processo de hematose e é o processo de trocas gasosas, tá certo? Aqui, como eu falei, respiração exclusivamente pulmonar, é o único grupo que apresenta um músculo chamado diafragma, tá certo? Na cavidade torácica, separando a cavidade torácica e abdominal, que ajuda no processo de respiração. Beleza, pessoal? E o pulmão dos cavalos, ele é muito grande, né? Muito forte, tá certo? Para ajudar os cavalos a ter o fôlego, né? Para se mover rápido, longas distâncias e tal. Beleza? Com relação ao sistema circulatório, um sistema circulatório fechado, circulação dupla, completa, tá certo? Coração dividido em 4 partes, 4 cavidades, tá certo? 2 átrios e 2 ventrículos, tá certo? Então, as hemácias são discloides e anucleadas, diferentes, por exemplo, né, dos anfíbios, que elas possuíam núcleos, eram arredondadas. Aqui a gente tem hemácias discoides, né, e que na verdade não tem núcleo,
tá? Então, pessoal, uma outra situação que a gente pode destacar, né, sobre o sistema excretor, né, apresenta, por exemplo, um par de rins, tá, que elimina justamente a ureia, tá certo? Apresenta uma bexiga também, tá certo? Onde essa urina é armazenada, né, e conduzida, tá certo, até a bexiga, né, a urina através dos ureteres e encaminhado para a eliminação através da uretra até a cavidade, né, até a genitália ali, masculina ou feminina, onde vai ser evacuada a urina, tá certo? Então a gente tem um sistema de néfrons, né, nesses rins que vão retirar, né, as impurezas do sangue, né, e fazer com que ocorra aí a purificação dessa parte tão importante do corpo, que é o sangue, beleza? Então, aqui, ó, com relação ao sistema nervoso, tá certo? E órgãos dos sentidos, tá, pessoal? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, a olhos e muitas espécies com visão de cores, tá certo? Aqui, ó, a ouvido interno, médio e externo, tá? E nesse último já existe uma orelha, o chamado pavilhão auricular. Então, o olho bem desenvolvido, né? A gente, em alguns casos, a gente tem uma visão mais colorida, outras espécies têm dificuldade de ver certas cores, como por exemplo os cães, né? Os cães eles não conseguem enxergar todas as cores, assim como os gatos também, tá? Então algumas cores para eles não são visíveis, mas em compensação eles têm um olfato muito bem aguçado, uma audição muito bem aguçada, tá? Então por isso eles têm um cérebro muito bem desenvolvido, né? Para captar todas as informações do meio, processar para ter uma maior eficiência no processo de caça, né, e interação com o ambiente, certo? E aqui, ó, é interessante destacar, né, a questão da expansão da caixa craniana, né, em nós seres humanos, né? Então a gente tem um crânio muito bem desenvolvido, né? A gente tem um crânio grande, né, que aporta um cérebro, que a maior parte da nossa cabeça, né, seria o nosso cérebro, né? Então isso faz parte uma característica não só nossa, mas dentro dos mamíferos, o cérebro é um órgão extremamente importante desenvolvido nesse grupo, certo? Então, por exemplo, a gente falando aqui, ó, por exemplo, o cérebro de uma rã, aqui, de um passarinho, tá certo? De um coelho, um gato, um macaco, um chimpanzé e o ser humano. Podem ver que, apesar de todos terem um cérebro o sistema nervoso do tipo ganglionar, né, com formação de uma estrutura cerebral, né? Mas só que justamente essas circunvoluções, né, essas dobras cerebrais, a gente vai vendo que vai ganhando complexidade a partir de organismos um pouco mais complexos, como o gato, o macaco aqui, ó, o chimpanzé e nós humanos, né? Ganhando em dobras cerebrais, né? Em volume, em tamanho de cérebro, tá certo? E também em capacidade de resolver problemas, né? Beleza, pessoal? Então a cognição está muito relacionada com a questão das dobras cerebrais, tá? E como, na verdade, a informação é organizada e armazenada, né? Então, bora embora. Outra estrutura muito importante, pessoal, tá? Aqui, ó, são animais de sexos separados, a fecundação interna e vivíparos, tá certo? Então, a fecundação ocorre dentro do ventre da mãe, dentro do útero da mãe, né? Apenas os monotremados são ovíparos, então existe aí uma exceção dos monotremados, né? Com relação à questão do desenvolvimento da cavidade uterina, tá certo? Então, ela possui um ovo oligolécido, com exceção também dos monotremados. O oligolécido tem pouco vitelo, né? Em alguns grupos a gente pode chamar até de aléstos, né? Que é praticamente a ausência de vitelo, justamente por conta do aporte do cordão umbilical que é formado, né, justamente com a placenta, e que vai formar justamente, vai garantir ao embrião todos os nutrientes providos da mãe, né? A mãe vai nutrir, né, com todos os recursos necessários para o desenvolvimento e crescimento do embrião. Bom, pessoal, com relação à origem, né, evolutiva da classe mamária, a gente tem aí algumas características importantes, né, como, por exemplo, o desenvolvimento a partir de um ancestral primitivo, né, relacionado aos répteis, tá? Quando a gente olha aqui, ó, essa herança evolutiva, né, a gente vê que organismos como, por exemplo, aqui, ó, esse chamado pelicossauro, tá certo? Que eram carnívoros aqui, ó, tá certo? Especializados, tá certo? Eles foram se desenvolvendo, né, se diversificando, né, e cada vez mais foram acumulando diferenças dos outros répteis, né?
e eles tinham características aqui que a gente pode ver até na questão do crânio, né? Na formação do crânio, né? Então a gente tem aqui, ó, tá certo? Um crânio mais primitivo, né? Chamada aqui é uma característica mais que a gente chama de plesiomórfica, né? Característica mais primitiva, e aqui uma característica mais, como é que eu posso dizer, mais desenvolvida, mais nova evolutivamente, que a gente chama de apomórfica, tá certo? Então aqui eu vou colocar até o ponteirozinho vermelho para a gente ver. Então aqui, ó, essa estrutura aqui que a gente já conseguiu ver aqui nos sinodontos, né, que são o ensaio de como seriam ali, né, a partir dele, né, eles seriam um elemento de transição entre os primeiros répteis que originaram os mamíferos, né, e os próprios mamíferos. Eles seriam esse elo, tá certo? Seriam justamente os sinodontes, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, tá certo? Os sinodontes, eles tinham esse crânio aqui característico, né, que era apomórfico com relação aos outros, né, ancestrais seus de répteis, né? E a gente tem aqui o mais basal, que seria esse aqui, tá certo? Que seria plesiomórfico em relação aos outros três, beleza? E aí os primeiros mamíferos, né, foram mamíferos de pequeno porte, né, semelhantes a roedores, né, a ratinhos, né, que conseguiam sobreviver, né, muitas vezes durante o dia ficavam escondidos e durante a noite saíam para tentar abocanhar algum pouco de comida, de nutriente que estava disponível no ambiente. Tá certo? E a partir daí a gente tem aqui processos que originaram os monotrematos, né, os marsupiais e os eutérios, que são os mamíferos placentados, tá certo? Então, esses daqui, né, são os grupos de mamíferos que foram formados, né, a partir desse primeiro ancestral que teve descendência dos sinodontes, e o sinodonte que se formou aqui a partir de evoluções justamente ocorridas do pelicossauro, tá certo? Show de bola, garotinho? Então, bora simbora. Então, olha como é que seria esse processo evolutivo, pessoal. Vê que massa. Então, aqui o eixo evolutivo levando até nós. Show de bola? Então, aqui já mostra o processo evolutivo desde a primeira célula e tal. Então, é bem interessante a gente destacar, né, que esse GIF é interessante, que mostra todo o eixo evolutivo, né, de toda a parte da zoologia que a gente viu, né, de todas as trilhagens evolutivas que levaram até o ser humano moderno, né? Então é bem interessante isso. E é interessante aqui, ó, quando a gente coloca, tá certo? Essa imagem aqui, tá certo? Do desenvolvimento aqui dos hominídeos, né? Então aqui, ó, os primatas que foram se diversificando, né? Formando os primeiros hominídeos, e esses hominídeos formaram grupos diferentes, né? Em que, na verdade, o grupo que originou o Homo sapiens foi o único que sobreviveu, né? Teoricamente existiam grupos diferentes de hominídeos, tá? E alguns estudos mostram que até ocorreram hibridismos, né? Que era cruzamento entre espécies diferentes. Existiam várias espécies de hominídeos, tá certo? Então, vestígios foram observados que na verdade, alguns anos atrás, né? Se não me engano, há 2 anos atrás, foi por volta ali de 2019, né? 2018, 2019, que foi encontrado, né, um fóssil do que seria o primeiro híbrido, né, encontrado, né, um fóssil híbrido entre um hominídeo, duas espécies de hominídeo, vamos dizer assim, né? Então, já existe isso, né? Então, seria mais ou menos isso. Show? Então, aqui é interessante a gente fazer essa brincadeira aqui, ó, que a gente veio dos primatas e tal, e a gente, o processo de desenvolvimento tecnológico nos leva até os computadores. E, pessoal, por incrível que pareça, parece absurdo e bizarro, mas eu queria dizer para vocês que isso aqui, assim, pelo menos figurativamente, já aconteceu, né? Interessante que eu estava lendo uma reportagem recentemente e que um grupo de amigos russos, né, perdeu um amigo, né? E aí o que acontece? Eles transformaram umas características desse cara, tá certo? Em uma inteligência artificial. Eles acrescentaram características desse amigo numa inteligência artificial e conseguiram manter, pelo menos em parte, né, esse amigo deles, tá certo, vivo, né, em forma de inteligência artificial. E a gente vai ver isso com muito mais frequência, tá? Principalmente com as tecnologias que conseguem
captar ondas cerebrais, interpretar ondas cerebrais e conseguir ver mais ou menos o que a gente está pensando e como o cérebro está funcionando. Cada vez mais isso vai se tornar mais possível, né? É possível que daqui a alguns anos à frente a gente tenha uma interação, né? Homem-máquina num grau de complexidade altíssimo, onde a gente praticamente seja uma coisa só. Beleza? Então é meio polêmico isso aí. Pessoal, então bora simbora, vamos ver como é que cai esse negócio aqui, né, garotinho? Então a primeira questão aqui, ó, fala o seguinte, questão simples, né, pessoal? Fala o seguinte, ó, os mamíferos apresentam diferentes formas de desenvolvimento embrionário, sendo que em alguns, como os cangurus, esse desenvolvimento só é completo após passarem um determinado período em uma bolsa chamada de marsúpio, tá? Mamíferos com essas características fazem parte da infraclasse, tá certo? Aí seria aqui, ó, são os metatéria, né, pessoal? Os prototéria aqui justamente seria o ornitorrinco, né? Os eutéria seriam os mamíferos, né? A alotéria aqui, né, tá mais para loteria aqui, né? E mucotéria, isso aqui acho que nem existe, certo? Então, pessoal, a letra correta seria a letra B, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. Questão da FUVEST, São Paulo. Fala o seguinte, o ornitorrinco, certo? E a équina são mamíferos primitivos que botam ovos, no interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais, é correto afirmar que, né, diferentemente dos mamíferos placentários, eles apresentam autofecundação. Não, pessoal, não apresentam autofecundação. A autofecundação é que se eles fossem hermafroditas, né? Não, isso é falso, tá? Ok, diferentemente dos mamíferos placentários, eles não produzem leite para a alimentação dos filhotes, né? Na verdade, eles põem ovos e tal, mas eles conseguem eliminar um leitezinho, né? O leite começa a escorrer e os filhotes conseguem se alimentar desse leite. Ó. Então aqui, ó, diferentemente dos mamíferos placentários, seus embriões realizam trocas gasosas diretamente, tá certo, com o ar, tá certo? Aqui no caso com relação a diferente dos, com relação à questão dos ovos, né, pessoal? Então, por conta dos ovos aí e tal, não ocorre interação com o cordão umbilical, a placenta. Então, as trocas gasosas, pelo menos nesses organismos, né, em tese, seriam, né, com o ar atmosférico, né? Então, por isso que essa seria a letra correta. Mas vamos dar uma olhada nas que vem na sequência aqui, ó. A semelhança dos mamíferos placentários, tá certo? Seus embriões alimentam-se exclusivamente de vitelo acumulado no ovo. Pessoal, mamíferos placentários têm pouquíssimo vitelo, tá? Então, esses são chamados de os chamados ovos oligolésticos, né? Alguns autores até chamam de alésticos, tá certo? Então aqui, ó, a semelhança dos mamíferos placentários, né? Seus embriões livram-se dos excretas, né, nitrogenados através da placenta. Não, pessoal, isso é falso, tá? Então, na verdade, eles ficam armazenados ali numa região chamada alantoide ali, tá certo? Terceira questão, pessoal. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá certo? A seguir estão indicadas os anexos embrionários que se formam durante a embriogênese da maioria dos mamíferos, tá certo? Aqui, ó, o anexo embrionário exclusivo dos mamíferos e que possibilita um período mais longo de desenvolvimento do embrião no interior do organismo materno é a placenta, né, pessoal? Tá certo? A placenta que permite que esses organismos eles fiquem mais tempo no útero da mãe, né, e se nutram com todos os recursos que a mãe pode ceder. E aí eu poderia perguntar, só os mamíferos possuem placenta? Não, pessoal. Existem algumas espécies, tá certo, de tubarões que apresentam uma placenta um pouco diferente, mas que lembra um pouco ao que a gente encontra nos mamíferos, tá? Então, isso não é exclusividade dos mamíferos. E os tubarões são interessantes, que a gente encontra os 3 tipos, né? Pronto, show, pessoal. Então aqui, ó, vê só, deixa eu passar aqui. Então, o que eu recomendo para vocês hoje é um videozinho muito massa, tá certo? Sobre os mamíferos, de Richard Rasmussen aqui, tá certo? É um vídeo bem curtinho, então, se não me engano, por volta de 16, 20 minutos, tá certo? Então, um vídeo massa
para vocês assistirem aí, para colocarem, né, em contexto do que a gente estudou, tá certo? E também tem uma coisa bem legal, né, falando sobre a baleia jubarte no Google Earth, tá? Então, aconselho vocês. E não só da baleia jubarte, tem vários materiais, né, de vários organismos lá no Google Earth, então aconselho que, se tiver um tempinho, dá um pulinho lá, muito massa, vale a pena. É uma experiência bem diferente, tá certo?